Esse caso aqui é tão bizarro que ficou conhecido na gringa como Casa Incestuosa dos Horrores. Essa casa fica numa vila polonesa muito pacata, muito tranquila, mas em outubro de 2023 aconteceria uma coisa que todos os moradores da cidade ficariam chocados. Peter Geraci era um pai de família de 54 anos que tinha 12 filhos e a mulher dele tinha falecido, a Hannah. A Hannah tinha falecido 15 anos antes e tinha deixado o Peter para cuidar da família, porque ele era a única pessoa que os filhos tinham, então era a responsabilidade dele manter a família segura. Nessa casa aqui, o pai morava com os 2 filhos, era muita gritaria, muita correria, e recorrentemente os vizinhos ouviam os gritos, brincadeiras dos filhos e percebiam que a filha mais velha, de 20 anos, ajudava muito o pai a cuidar dos filhos, dos irmãos dela, né? Por mais que os vizinhos percebessem que a Paulina, a filha de 20 anos, ajudava o pai a cuidar dos irmãos, eles ainda assim se preocupavam com aquelas crianças porque de vez em quando percebiam que elas eram meio negligenciadas. Até que algumas pessoas que trabalhavam numa confeitaria ali próxima da casa resolveram entrar em contato com o serviço social para darem uma passada lá na casa e ver se estava tudo bem. Quem chegou para verificar aquela casa foi a polícia, e quando eles chegaram lá ficaram completamente chocados porque o cheiro era intragável, era quase impossível ficar naquele local. Então eles começaram a fazer uma inspeção pela casa e encontraram algo bizarro. No porão da família eles encontraram 2 bebês mortos e em decomposição. Os corpos daqueles bebês estavam embrulhados em um plástico e foram deixados no chão do porão. E a polícia foi perguntar pro Peter a respeito dos filhos dele, porque eles sabiam que ele tinha 12 filhos, mas lá na hora não tava nem a metade daquilo ali. Foi quando a polícia ficou sabendo que muitos haviam fugido daquela casa. Só tava o pai, a filha de 20 anos e um filho deficiente ali dentro naquele momento. O cara tinha negligenciado diversos filhos e nunca nem entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. O filho Damon, que era deficiente, de vez em quando era visto do lado de fora da casa por alguns vizinhos chorando, e a polícia entrou em contato com ele, perguntou o que estava acontecendo naquela casa, e ele falou que via o pai fazendo coisas explícitas, sabe? Fazendo sexo com a irmã dele, que no caso era a filha dele. E que geralmente quando isso acontecia, eles mandavam ele sair de casa, ou ele já se tocava que estava acontecendo, o que ia acontecer, e ele saía e ficava do lado de fora, e por isso que algumas pessoas viam ele chorando. O Damon ainda disse que não recebia comida praticamente, que ele vivia em situações precárias naquela casa. Logo ele descobriu que aqueles bebês encontrados no porão eram filhos da Paulina com o Peter, que era o pai dela. E após alguns exames, acredita-se que essas crianças nasceram com vida, mas foram mortas logo após o parto. Corrigindo uma informação, 2 bebês foram encontrados na primeira vez que a polícia foi lá, e depois foi encontrado mais um bebê que não era da Paulina, era filho do pai com outra filha que conseguiu fugir. Então ao todo eram 3 bebês. E o mais chocante disso tudo é que anteriormente o Peter já tinha sido investigado 5 vezes pela polícia por acusações de vizinhos que achavam que tinha algum tipo de incesto acontecendo na família. Tanto o Peter quanto a Paulina foram presos e estão sendo acusados de assassinato e incesto. O pessoal da China nunca vai esquecer o que aconteceu com a Abby Choi. Oi, eu sou a Victoria Haley, e se você não conhecia a Abby, ela era uma influenciadora muito rica que morava lá em Hong Kong, na China. E o conteúdo dela na internet era basicamente lifestyle, moda, maquiagem, cabelo, esse tipo de coisa. Tudo começou em 2013, quando a Abby se casou aos 18 anos e teve 2 filhos com esse cara. Só que assim, o marido da Abby, ele não era tão rico quanto ela. Na verdade, ele estava em um nível bem abaixo. Então isso fez com que ela que sustentasse tudo, ajudasse tanto ele quanto a família dele. Inclusive, ela chegou a comprar um apartamento luxuoso para os sogros lá em Hong Kong. Se eu não me engano, tinha chegado a ser 5 milhões de dólares. Porém, o que é que acontece? Eles se divorciaram tempos depois. A Abby ficou solteira, só que o relacionamento dela com ele era muito bom. Tanto é que as crianças gostavam dos dois, passavam um tempo com ela, passavam um tempo com ele. Depois de um tempo, a Abby começou a se relacionar com outro cara. Diferente do ex-marido, esse cara era muito rico. Tipo, ele era dono de uma franquia de restaurantes lá na China, ele tinha muito dinheiro, e com ele a Abby teve mais 2 filhos. Só que, em 2023, no ano passado, o pessoal da China se declarou com essa imagem. Na verdade é um vídeo onde mostra a última aparição da Abby Choi quando ela estava voltando de Paris para Hong Kong e se deu como desaparecida. Ela sumiu completamente sem deixar rastro. Como eu falei pra vocês, ela tinha voltado de viagem, tava indo buscar os filhos na escola quando desapareceu. Ela tava indo junto com o motorista, que era cunhado dela, irmão do ex dela, que ela tinha tido os primeiros 2 filhos, o primeiro casamento. Não sei se eu falei pra vocês, mas a Abby, ela era muito bem vista lá na China. Ela era uma pessoa muito querida, muito gentil, muito generosa. Todo mundo gostava muito dela. Então ela tinha ido buscar os filhos na escola com o ex-cunhado, que no caso era irmão do marido dela, com quem ela teve os 2 primeiros filhos. Ela sumiu.
Daí a família dela, a família do segundo marido, começou a ligar pra escola perguntando se ela tinha ido lá. O pessoal da escola disse que não tinha visto ela, que as crianças ainda estavam na escola. Daí, como ela não reapareceu, contataram a polícia, falaram sobre o desaparecimento dela. Então a polícia foi falar diretamente com a família do primeiro esposo da Abby, né? Afinal de contas, ela tava com o irmão dele quando desapareceu, indo buscar os filhos que ela tinha com ele quando desapareceu. Só que começa a ficar ainda mais estranho aí, porque a família dele, cada um dava uma versão diferente, não sabiam do paradeiro dela, mas cada um contava uma história diferente, o que deixava a família do cara totalmente suspeita. Porém, o plot: 3 dias depois a Abby foi encontrada. A Abby não, pedaços da Abby. A Abby tinha muitas casas, ela alugava vários imóveis, e em uma dessas casas a polícia encontrou toda uma preparação para que um ato acontecesse ali. Dentro dessa casa, que ficava próxima a um lago, encontraram serra elétrica, um monte de vela, luvas, capa de chuva, máscara. Fora que encontraram outras ferramentas também que foram utilizadas no... Encontraram um moedor de carne, 2 panelas cheias de sopa, e dentro da geladeira encontraram um par de pés da Abby, obviamente. Vitória, mas essa sopa era do que eu tô pensando? Sim, inclusive dentro de uma das panelas estava o da Abby com uma perfuração. Então o laudo da morte foi esse, né? Provavelmente ela levou ou acertaram ela com uma coisa bem pontiaguda. A polícia também foi investigar o carro que a Abby estava usando com o ex-cunhado quando desapareceu. E lá dentro também encontraram várias pistas de que ela já tinha sido atacada lá. Imediatamente a polícia prendeu o ex-sogro e o ex-cunhado da Abby como principais suspeitos. O ex-marido dela também foi preso na manhã seguinte. Ele foi encontrado tentando fugir. Ele estava carregando $500 mil e várias joias, dentre relógios de ouro que obviamente eram da Abby. O mais bizarro dessa história, além de toda essa história, é que a Abby era muito generosa. Até mesmo com a família do ex, ela sempre ajudava eles com o que eles precisavam. Ela dava dinheiro, ela deu um apartamento de milhões pra ele em Hong Kong. Imagina quanto é um apartamento em Hong Kong. Porém, aparentemente, a família do ex não ficou nem um pouco feliz, porque ela tinha começado com a ideia de que ia vender esse apartamento. Só que, obviamente, ela ia dar outra casa pra eles. Porém, eles não gostaram da ideia dela vender aquele lugar que já era deles. Então, o sogro, junto com o policial, arquitetaram da influenciadora. Foram presos cunhado, sogro, policial, a amante do sogro e o ex-marido da Abby. Eu não consegui encontrar aqui a sentença deles, mas aparentemente o julgamento aconteceu em maio do ano passado. Eles estão na cadeia até hoje. Não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.